Bom dia, Cândido. Bom dia, José Carlos. Bom dia aos ouvintes e bom dia também aos internautas. Hoje uma segunda-feira bem geladinha, não é? Mas bem clara, um sol iluminando o nosso início de semana, que é muito bom. E de uma certa forma, não é? Nós temos uma relação entre a claridade do dia e o nosso ânimo, a nossa animosidade, a nossa disposição para viver mais alegre ou mais triste, né? Os dias mais nublados, já se sabe, fazem com que a gente fique também mais escurecido internamente. E de uma certa forma, falar sobre essas questões que algumas pessoas tendem a ser mais escuras, outras mais brilhosas, no sentido de mundo interno, no sentido de estar gostando de fazer as coisas, de ter disponibilidade para desfrutar da vida, não é? Nesse final de semana eu vinha voltando na estrada à tarde no domingo e um sol claro como hoje, e pensava como é que há pessoas que não desfrutam disso, não? E me perguntava para onde olham os olhares daqueles que não conseguem enxergar no sentido de interagir com a luz do sol. O interior dessas pessoas, pensava eu, deve ser muito escuro, deve ser muito sombrio. E o que faz com que essa sombra preencha esse interior, não é? E vinha pensando nos adolescentes, agora muito em voga, uma realidade não agradável, que tendem a se agredir, autoagredirem, como é denominado cientificamente, se automutilam numa tentativa de aliviar a dor que carregam em seu interior, e que isso vem se apresentando de maneira cada vez mais continuada, mais frequente, e às vezes isso acontece por influência de amigos, outras vezes acontece porque encontram sites e lugares que incentivam esse tipo de autoagressão, mas que na realidade isso acontece na tentativa de aliviar o sofrimento, como se cortando o corpo abrisse uma brecha, como um balão muito cheio, muito pressionado, esvaziasse um pouco das tensões que carregam em seu interior. E pensava, o que será que está fazendo com que isso seja aumentado, não é? Porque isso circula muito no cotidiano clínico. E há uma relação entre complexidade da sociedade e desadaptação das pessoas ou do ser humano na própria sociedade. Por outro lado, fatores econômicos e sociais, como o endividamento das famílias, que vem crescendo. Se eu não me engano, existe um dado entre endividamentos e dívidas, no sentido de prestações a serem cumpridas, de 64% da população. Então imagine que uma coisa é você estar endividado, outra coisa é você ter dívidas que você vem saldando como prestações e pagando. Mesmo assim, são famílias que vivem com o seu dinheiro contado, na expectativa e no tensionamento de todos os meses: será que isso vai dar? Será que nosso orçamento vai cobrir nossas despesas? Ou seremos mais um grupo familiar que começará a fazer opções? Esse mês eu pago uma conta, esse mês eu pago outra conta. Então imagine que na dinâmica familiar, lá no processo interno, onde os filhos precisam de suportes contínuos para a própria educação, o próprio vestuário, a própria vida social, não é? E os pais adiando aquele salário, né, cada vez mais minguado, né, daqueles que ainda têm salário,
existe o outro lado, que são os pais desempregados, que o tensionamento é muito maior, onde há toda uma depreciação na relação social familiar, seja no sentido hierárquico, seja no sentido educacional, seja no sentido emocional, seja no sentido de que a família tem um relacionamento saudável, e isso tudo vai se somando. E o adolescente que vem descobrindo a sua vida, que vem constituindo a sua personalidade, ou seja, um novato no mundo, um novato que inicia a usar as suas formas cognitivas, seus pensamentos, de maneira um pouco mais autônoma, fica com poucos parâmetros para orientar as suas ações e para compreender aquilo que está acontecendo em seu entorno, né? Junto a isso vem as reformas tributárias, reformas sociais, previdenciárias, enfim, que de uma certa forma, sazonalmente essas reformas têm que acontecer, mas às vezes se questiona a forma como elas acontecem, não é? Como elas se dão no processo social, como elas são levadas à comunidade, quais os ganhos e quais os prejuízos que a comunidade tem em relação a essas reformas efetivadas. E tudo isso gera angústia, E a angústia, sabemos, é uma das dores psicológicas mais intensas que o ser humano consegue, vamos dizer assim, ou tem como característica que ele perpassa do seu mundo interno. E essas questões que fazem com que ele não se entenda o mundo, no sentido de falando do adolescente, fazem com que ele vá se afastando, vá se interiorizando, vá se tornando cada vez mais solitário, e quando chega a um nível maior de dor, quando aqueles que conseguem recorrer e buscam a atenção, ou buscam os pais para o alívio das suas dores, nem sempre são compreendidos. Muitas vezes os pais sentem essa reação dos filhos não como uma dor daquele indivíduo que sofre no seu desenvolvimento em busca de explicações melhores, mais claras sobre o seu momento, mas como uma agressão ao esforço que os pais fazem, ao dia a dia, à labuta, às privações, que pais também são seres humanos, também carecem e têm necessidades e desejos que muitas vezes estão deixados de lado. Então a ideia não é culpar os pais, mas sim refletir como é que essa sociedade aponta o futuro para esses jovens que de uma certa forma anseiam para o seu desenvolvimento. Essa é uma reflexão que vem sendo cada vez mais alargada e debatida, não é? Para que se compreenda como é que o ser humano hoje se constitui nas sociedades. Adolescentes, lembrando, não são somente braços e pernas que se alongam, são sujeitos surgindo, são cidadãos que estão desabrochando, são cidadãos que vão administrar essa sociedade, vão administrar esse mundo, falando em nível internacional, e a nossa sociedade brasileira falando em nível nacional. Então são pessoas que estão se formando, e se formando de uma maneira até um tanto quanto ambígua. Mas a questão que se faz é, será que existiria uma forma de educar para viver em sociedade, além da educação profissional, além da educação básica para conhecimentos de orientações históricas, científicas? Será que existiria uma necessidade de o sujeito hoje receber uma orientação paralela durante o seu desenvolvimento? Olha, essa é uma questão, não é? A ser pensada, a ser debatida. Mas acredito que as transformações sociais provocam desadaptações, tanto nos pais como nos filhos. Mas essas transformações, essas desadaptações, não necessariamente tem que ser em algo de vivência sofrida.
e poderia ser encaminhado de maneira que as pessoas se sentissem envolvidas num desafio a ser conquistado, a ser superado, de maneira a melhor viver. Independentemente disso, cuidar do comportamento dos jovens isolados, tristes, que usam roupas às vezes inadequadas à temperatura, como mangas compridas ou muito tapados do seu corpo, podem estar escondendo algum comportamento que necessita de uma certa ajuda. Procurar psicólogos, psiquiatras, enfim, agentes de saúde no momento desse pode ajudar bastante. Meus caros, uma boa semana a todos e até segunda-feira que vem.